Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar aqui os bastidores de 3 entrevistas que me marcaram muito, entrevistas que eu fiz e que estão nesse meu livro aqui, Encontros com Criaturas Notáveis. São entrevistas com Lou Reed, com Prince e com o cineasta Oliver Stone, né. O Encontros com Criaturas Notáveis é uma coletânea que eu lancei ano passado, com 115 das melhores entrevistas que eu fiz nos últimos 40 anos, né. Então eu peguei, assim, desde o começo da minha carreira lá no final dos anos 80 até hoje, e selecionei as 115 melhores entrevistas, e elas estão na íntegra aqui nesse livro. Bom, fazer entrevista é a coisa que eu mais gosto na vida, assim, não tem nada que eu goste mais do que sentar com alguém e entrevistar essa pessoa e depois botar as palavras dela no papel. Mas, muitas vezes, as entrevistas têm histórias muito legais por trás, assim, delas, né. Então, por exemplo, quando eu fui entrevistar o Lou Reed, né, o Lou Reed, ele é considerado, qualquer pessoa que já entrevistou, que já esteve perto do Lou Reed, né, saudoso Lou Reed, sabe que ele era uma das pessoas mais intratáveis e intragáveis do mundo, né. Ele era um cara, assim, de uma rispidez, assim, ele não era uma pessoa simpática de jeito nenhum. Eu já tinha participado de uma coletiva com o Lou Reed, né, num evento chamado CMJ, College Music Journalism, e que foi uma coletiva, assim, meio atribulada, ele de mau humor, falando, sabe, dando patada em todo mundo e tal. E eu fui entrevistar o Lou Reed em Nova York, era uma exclusiva, né, com o Lou Reed, para o pra Folha de São Paulo, para o Jornal do Brasil, não me lembro, acho que foi para o Jornal do Brasil. E e eu fiquei morrendo de medo, né, de chegar lá e, pô, levar uma patada do Lou Reed, dele ser um escroto, dele ser um cara, assim, muito mala e tal. Mas eu não sei o que houve nessa entrevista, eu não sei se ele estava começando a namorar a Laurie Anderson, se ele estava apaixonado, eu não sei o que aconteceu, mas o Lou Reed foi de uma doçura. Ele foi ele foi o cara mais simpático, ele, assim, perguntou se eu queria café, a gente ficou um tempão batendo papo, ele respondeu todas as perguntas, assim, sem nenhuma ironia, né, ele é um cara muito ácido, você vê as entrevistas do Lou Reed, assim, ele tá sempre na defensiva, né, alguém pergunta alguma coisa, ele vai lá e dá uma patada, ele é um cara muito inteligente, ele tinha realmente uma cabeça incrível, assim, mas nesse dia eu não sei por que cargas d'água, ele não sei se ele foi com a minha cara, mas o nosso papo foi sensacional. A gente falou do Velvet Underground, falou do disco que ele estava lançando na época, a gente falou da visão dele sobre Nova York, né, de como ele dizia que como a cidade estava mudando para pior, segundo ele. Ele falou de poesia, ele falou dos autores prediletos dele. Foi uma entrevista, assim, eu saí de lá, assim, nas nuvens, né, porque eu tinha conseguido, pegar o Lou Reed num raríssimo dia bom. Então foi realmente uma entrevista muito marcante. Bom, outro cara que era considerado um dos entrevistados mais difíceis de todos era o Prince, né. Primeiro, o Prince não dava muita entrevista, e quando ele dava, era assim também patada em cima de patada, né, ele julgava os jornalistas, ou quase todos eles, uns idiotas e aquém da indignos de estar na presença dele e tal. Mas eu tive uma conversa muito legal com o Prince, né. Primeiro, assim, eu já contei essa história antes, mas é uma história que eu sempre gosto de contar. A produção dessa entrevista foi muito curiosa, porque como o Prince era um cara muito estranho, muito excêntrico, né, muito esquisito e tal, ele não aparecia, assim, em público, né, você não viu o Prince na rua, né, ele estava sempre andando em limusines fechadas e tal. E a entrevista era bizarra, porque, a gravadora marcou uma entrevista, ela não marcou o local da entrevista, ela marcou uma esquina de Nova York onde eu deveria estar em determinado momento, para um carro me pegar, e ele iria me levar para a entrevista. Eu falei: "Bom, parece que eu estou entrevistando algum vendedor de arma, né, alguém que vai vender uma arma nuclear e tal, algum bandido, né, algum criminoso", que era mais ou menos isso que eu senti. Eu não podia levar para entrevista gravador de jeito nenhum, nem câmera fotográfica e nem papel e lápis e caneta. O Prince não permitia que a entrevista fosse gravada, que ela fosse filmada e nem que eu anotasse nada durante a entrevista. Ou seja, eu tinha que entrevistar o Prince e sair correndo para casa para escrever o que eu me lembrava, né, porque não era permitido. E aí tinha umas coisas muito engraçadas do tipo, umas orientações, né. Na época ele se chamava The Artist, né, o artista, né, era uma época que ele tinha brigado com a gravadora, a Warner, se eu não me engano, e ele não queria mais ser chamado de Prince, porque a gravadora explorava o nome Prince, então ele queria ser chamado de Artist, o artista. Então recebi um fax lá dizendo
Não cumprimente o artista. Se ele te cumprimentar, você cumprimente de volta, mas não estenda a mão para ele. Não toque no artista de jeito nenhum. Tinham várias orientações, assim, que foram me deixando meio falei: "Pô, esse cara é mais maluco do que eu imaginava, né". Bom, no dia marcado, no horário, eu estava lá na tal esquina, parou um carro, um carro gigante lá da gravadora. Eu entrei no carro, o cara simplesmente deu uma ou 2 voltas no quarteirão e me deixou num prédio que era quase ao lado de onde eu estava. Eles poderiam ter simplesmente me dito para estar lá, mas eu acho que eles não falavam isso porque eles tinham medo de paparazzi, eles tinham medo de que eu ia contar para alguém de imprensa que ia poder ficar esperando onde o Prince ia estar, entendeu. Era um nível de insanidade, assim, de loucura com essa privacidade do Prince que era uma coisa quase surreal. Pois bem, eu subi lá, fui orientado: "Sobe tal andar", subi e tal, fiquei esperando numa sala, daqui a pouco entra o Prince, todo de verde, nunca vou esquecer, muito engraçado, ele estava vestido meio de duende, assim, ele parecia o Peter Pan, assim, com uma roupa toda verde, assim, com os sapatos, eu tive que ficar prestando atenção, porque eu tinha que depois lembrar disso para escrever a matéria, né. E aí a entrevista foi super legal, assim, ele respondeu todas as perguntas que eu fiz, eh, ele falou coisas super engraçadas, assim, ou e bem excêntricas, né, do jeito dele, né, tipo, eu perguntei pra ele se ele ainda treinava música, se ele gostava de ensaiar, se ele gostava de se aperfeiçoar, e ele falou alguma coisa do tipo, "Eu não gosto muito de ficar treinando, porque isso inibe a minha genialidade", as coisas típicas do Prince, assim, né. E foi muito legal a entrevista, eu terminei a entrevista, tive que sair correndo para casa, né, tentando lembrar as coisas que o Prince tinha me falado e tal, e fiz a entrevista e ela tá aqui no Encontros com Criaturas Notáveis na íntegra, né. E a última entrevista sobre a qual eu quero falar aqui, foi um papo muito legal que eu tive com o Oliver Stone, né. Essa entrevista rolou no lançamento do filme Assassinos por Natureza, né, Natural Born Killers, no meio dos anos 90. E é difícil até de mencionar a importância que o Oliver Stone tinha nos anos 90, né. Ele era realmente o cara do cinema americano, ele era o cara da controvérsia, da polêmica, né. Ele tinha feito Platoon nos anos 80, tinha feito Wall Street, Poder e Cobiça, né. Ele tinha feito JFK, né, o JFK, um filme que meio que dava uma versão totalmente pessoal ali da morte do JFK. Ou seja, ele era um cara super polêmico. Onde o Oliver Stone metia a mão, tinha polêmica, né. A entrevista o clima da entrevista estava um pouco tenso, né, aliás, bastante tenso ali, porque o Oliver Stone na época estava sendo muito atacado pela imprensa, imprensa mais conservadora em especial, por causa da violência do Assassinos por Natureza. O Assassinos por Natureza era um filme super pesado, né, com Woody Harrelson e a Juliette Lewis fazendo uma espécie de versão moderna, mais sangrenta, né, de Bonnie and Clyde, né, esse casal sexy e tal, que anda pelos Estados Unidos aterrorizando a nação e tal. Mas o filme tinha uma pegada também muito crítica ao sensacionalismo, à mídia sensacionalista, né. E o Oliver Stone foi muito detonado, assim, por esse filme, né, o filme tinha acabado de ser lançado, eu estava fazendo as entrevistas para o lançamento no Brasil, e ele chega pra entrevista muito tenso, assim, muito nervoso, porque ele acho que ele tinha sido entrevistado um pouco antes, a entrevista tinha sido péssima e tal. E eu não sei por que ele decide soltar os cachorros, assim, pra mim. Não em mim, mas pra mim. Ele falou tudo, né, falou assim, da perseguição que ele achava que sofria da imprensa, né, dos problemas que ele tinha com Hollywood, como os produtores não entendiam os filmes dele, como era difícil trabalhar em Hollywood. Contou muitos casos, assim, da filmagem de Evita, né, que é um filme, sobre Evita Peron, interpretado pela Madonna, eh que ele que tem uma filmagem super atribulada, né, contou histórias de Platoon, falou muitas histórias do Assassinos por Natureza, ou seja, foi uma entrevista muito, intensa, muito honesta, assim. Eu peguei o cara por sorte ali, numa hora muito em que ele estava muito, eh, não vou dizer vulnerável, porque o Oliver Stone não é vulnerável, mas ele estava a fim de falar, né, ele estava a fim de soltar de os bichos ali, de contar tudo, e ele contou. E a entrevista ficou muito legal, foi uma das entrevistas de cinema mais legais que eu fiz. Galera, como eu falei, o Encontros com Criaturas Notáveis, eu fiz um lançamento dele ano passado, né, e restam uns 35 cópias só desse livro,
no site lá da editora Terreno Estranho. Eu vou botar aqui o QR Code, a gente está fazendo uma promoção com 20% de desconto para acabar o estoque, né? Faltam exatamente 35 cópias, não vão, vai ser uma tiragem única, né? E eu não vou fazer de novo esse livro, pelo menos para os próximos 10 anos aí, né? E então, se você tiver interesse em adquirir, é um livro, assim, tem muita entrevista legal, né? Tem a lista aqui, todos os entrevistados, ó, de Abel Ferrara, Amir Klink, Ângela Rorô, Blonde, Brad Pitt, eh, Chrissie Hynde, tem muita coisa legal de cinema, música e livros. Eu acho que vocês vão curtir. No QR Code você consegue acessar direto a compra do livro com desconto de 20% e chega na sua casa, com frete grátis. Beleza, galera? Valeu, até amanhã. Se você curte cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você virá assinante, tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos, exclusivos para o site toda semana e promovo debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Você também tem acesso, ao se tornar assinante, ao acervo ilimitado do site, que tem mais de 80 cursos, desde como escrever roteiro, história do cinema em 4 aulas, debate sobre David Bowie, sobre música, sobre cinema, tem muita coisa legal. E você tem também acesso ilimitado aos mais de 800 textos que eu já escrevi para o site nos últimos 6 anos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.